casa, e para mim é um prazer muito grande estar aqui, né? E faltava mesmo, né, estar aqui com vocês para a gente poder selar mesmo ainda mais essa amizade aí entre Itaguaí e Sumaré, né? O pastor Jefferson e a Lidiane foram lá 2 semanas, né? O pastor Jefferson pregou, foi uma bênção, a igreja gostou demais, né, daquilo que ouviu, Deus falando através dele, foi muito legal, e eu espero mesmo poder retribuir, né, e ser também uma bênção, e sei que vai ser, porque é a palavra dele que vai ser falada agora, e eu quero agradecer a Deus por isso, por estar aqui, por poder conhecer vocês, né? O pastor Jefferson é um amigo, a minha esposa fez um curso no Haggai, né, um curso de liderança, e aí ela ficou lá um final de semana, e aí ela me ligou quando terminou o curso, e falou assim: amor, tem como a gente dar carona para um pastor aqui que é do Rio e levar ele para o aeroporto? Aí eu falei: tem, claro que tem, vamos lá, né? Aí eu fui lá para pegar eles lá, e aí eu falei assim: o pastor é de onde? O aeroporto é do outro lado, você falou que era caminho, não é caminho. Ele falou: não, eu não falei nada, pastor Pidão, ele falou, não tem como levar a gente para o aeroporto. Não, liga para o seu marido, ele vai vir aqui te pegar, já me leva para o aeroporto já, né? Eu falei: pastor Pidão, cara de pau, né? Vamos lá levar esse pastor lá, vai. Mas gente, bendita a hora que isso aconteceu. Já no caminho para o aeroporto eu falei: eu vou ser amigo desse cara, né? A gente se afeiçoou, foi muito legal, trocamos contato, e aí depois eu começo a encontrar com ele, né, lá nos congressos aí do DNA, né? Então fui para o retiro, ele estava lá, e aí a gente se descobriu, né, as nossas igrejas em células, trabalhando para multiplicar, e aí nasceu nessa amizade aí. Ele tem indicado livros para mim, ótimos aí para ler, né? Estou lendo um dos melhores que eu já li, indicação do pastor, então tem sido uma amizade frutífera e que tem trazido bênção para as nossas vidas. E eu vim hoje com a minha esposa, eu tenho uma família, eu tenho 3 filhos, né? Mas eu não trouxe, a minha esposa falou assim: você colocou lá foto dos nossos filhos para mostrar nossa família? Não trouxe, mas se você vier à noite eu vou tentar achar uma foto lá, tá bom? E aí eu coloco à noite, então vem à noite só para você conhecer meus filhos, tá bom? Mas a minha esposa está aí, a Andréia. Andréia, fica de pé aí. A Andréia é aquela gata lá, mulher linda, olha aí, isso aí. Então a Andréia veio comigo, né? Então a gente veio junto aí para estar aí durante esse tempo, e eu hoje vou falar a respeito de um dos assuntos mais importantes para a igreja. A igreja pode atrair milhares de não crentes e pode perder todos eles se nós não tivermos isso. Esse assunto é tão importante que a igreja ela pode multiplicar centenas de células e pode perder tudo isso na próxima geração e não ter mais nenhuma se nós não fizermos isso. Todo esforço que a gente faz como igreja pode se perder se a gente não observar isso. Pode se perder se a gente não observar isso. Eu queria hoje falar a respeito do discipulado, da importância do discipulado, e para ver o impacto, né, que o discipulado causa numa igreja, o impacto que ele causa nas nossas vidas. Nós vamos ver o que era o discipulado para Jesus e a importância que ele tem para nós, como foi que Jesus tratou o discipulado, né, e qual a importância que o discipulado tem para nós. Então nós vamos ver um pouco a respeito disso, do discipulado de Jesus e o que ele tem a ver com a igreja hoje, né? Eu coloquei ali também alguns slides, talvez eles não apareçam, mas se você conseguir ler, se não conseguir, eu vou estar falando tudo aqui, então pode prestar atenção aqui, tá bom? Que eu vou falando tudo aqui para vocês. Mas eu queria começar mais uma vez orando, pedindo para Deus nos abençoar, porque esse é um assunto tão importante e ele precisa entrar no seu coração, precisa entrar no meu coração, para a gente, mais do que ouvir, para a gente praticar, para a gente ser prático de verdade naquilo que a gente vai ouvir agora. Então abaixa a sua cabeça, abre o seu coração, fala para Deus agora: Senhor, eu quero aprender sobre isso, eu quero praticar isso na minha vida, se for do Senhor, Pai, então eu quero fazer. A Bíblia fala que a semente, que é a palavra de Deus, cai em terra que vai frutificar e cai em terra que não vai frutificar. Então ora, fala para Deus: Senhor, o meu coração vai ser terra boa, Pai, e vai frutificar, ó Deus, quando essa semente cair no meu coração. Então, em nome de Jesus, prepara agora essa terra, prepara agora essa terra para receber essa boa semente que é a palavra de Deus. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus,
neste momento, falando sobre algo que é tão importante, ó Deus, tão essencial, primordial para a tua igreja. Ó Deus, nós não queremos que entre por um ouvido e saia pelo outro. Nós queremos, ó Deus, que isso passe pelo nosso coração e que nós possamos praticar, ó Deus, que nós possamos entender, que nós possamos, ó Deus, levar a sério o discipulado, ó Pai. Nós não queremos perder as pessoas que aqui chegam, não queremos perder as células que multiplicamos, não queremos, ó Deus, que isso aconteça, por isso nos ajuda a fazermos do discipulado uma prioridade para nós, ó Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu queria dizer em primeiro lugar que o discipulado é a obra de Jesus. O discipulado é a obra de Jesus. Sabe, todo pintor, ele, por mais famoso que seja, por mais quadros que ele tenha, né, ele sempre tem um quadro ou uma obra que é a obra da sua vida. Quando você pensa em alguns pintores famosos, você logo pensa naquele quadro que o deixou famoso. E ele pode ter tantos outros que as pessoas não conhecem, mas aquele é o quadro que o deixou famoso. Todo cantor tem uma música que ficou emblemática na sua carreira. Toda vez que você vê aí cantores famosos dando entrevista, né? E aí alguém pergunta, né? Qual que é a música que você tem que cantar em todo show? E aí eles falam, olha, essa daqui eu tenho que cantar porque foi a música que fez sucesso e lançou a gente e que todo mundo passou a nos conhecer. Por mais músicas que eles tenham, sempre tem uma que é a música da carreira deles. Agora imagina só as inúmeras passagens sobre Jesus. Imagina só os muitos milagres. Qual seria a obra mais significativa de Jesus? Se a gente perguntasse talvez para Jesus, Jesus, fala aí daqueles textos todos do Evangelho, tudo aquilo que aconteceu, qual foi assim a passagem que Jesus vai dizer assim, olha, e essa foi a obra da minha vida? Será que foi andar sobre as águas? A multiplicação de pães, a gente ouviu isso de maneira magistral ontem aqui, né? Será que foi a morte na cruz? Será que foi a ressurreição? Será que vai ser a sua volta? E ele está esperando aí o melhor, né, para a sua volta. Sabe, tem um texto que nos ajuda a entender qual foi a obra de Jesus. Esse texto está lá em João 17,4, né? Eu vou falar vários textos aqui e vai aparecer ali, tá bom? Para a gente não ter que ficar esperando sempre você abrir. Você pode anotar, pode abrir se quiser, pode tentar ler ali ou pode ouvir aquilo que eu vou dizer aqui, o versículo que eu vou dizer. João 17,4 diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, nesse texto, Jesus está orando ao Pai e dizendo que ele completou a obra que ele tinha que fazer. Agora, olha só que coisa interessante, que obra era essa que Jesus completou? Porque Jesus ainda não tinha ido para a cruz, Jesus ainda não tinha ressuscitado, e ele ora dizendo, Senhor, eu completei, Pai, eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer. Que obra foi essa? Ele ainda não tinha completado ainda, porque ele não tinha ido para a cruz, ele ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Então qual era essa obra que ele estava dizendo para o Pai que ele agradecia porque completou a obra? Ele responde isso nos versículos seguintes, né? Nós lemos aqui 17,4, os versículos 6 e 7, 2 versículos adiante ele diz assim: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra, agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Olha só, Jesus está dizendo que a obra foi revelar Deus para aquele grupo de 12 pessoas. A obra foi fazê-los guardar a palavra de Deus. A obra foi fazer que Jesus e tudo o que ele fez veio do Pai, foi que eles soubessem isso. Então aqueles 12 que Jesus pegou para discipular, que ainda eram, né, pessoas sem maturidade nenhuma, que falavam um monte de coisa que não tinha nada a ver, Jesus fala, Deus, eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer, né? Eu revelei o teu nome para aquele grupo, né? Eu fiz eles guardarem a tua palavra, e eu fiz eles saberem que tudo que eu fiz veio do Senhor, veio de ti.
Ou seja, a obra de Jesus foi o discipulado com aqueles 12, foi o discipulado com eles, e ele continua nesse mesmo texto, dizendo que ele completou a obra. Olha só o que ele diz, lá em João 17, 8 e 10, a continuação desses versículos: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Agora olha só esse finalzinho: e eu tenho sido glorificado por meio deles. Jesus diz claramente que está sendo glorificado por meio do discipulado que fez com aqueles 12, que ele está sendo glorificado por causa do discipulado que ele fez com aqueles 12. É claro que a obra da cruz foi importante, fundamental. Sem ela nós não seríamos salvos, nós não teríamos os nossos nomes escritos no livro da vida. Mas, queridos, sem o discipulado, nós não conheceríamos a obra da cruz. Sabe por quê? Teria morrido lá no primeiro século. Jesus teria ido para a cruz, morrido, e isso não teria chegado até nós. Nós não saberíamos que Jesus morreu na cruz, nós não saberíamos que ele se entregou pelos nossos pecados, porque isso não ia passar de geração a geração se não houvesse discipulado. Se Jesus não treinasse aqueles 12, então ele morreria na cruz e pronto, isso acabaria e seria esquecido. Mas como ele treinou aqueles 12 foram discipulando outros, que foram discipulando outros, até que essa história chegou até nós, até que tudo aquilo que Jesus fez chegou até nós. Sabe por quê? Porque ele discipulou 12 pessoas, e então essa foi a grande obra que Jesus fez. Sem o discipulado nós não conheceríamos isso. Sabe, a Europa experimentou um avivamento tão grande, com grandes homens de Deus, Spurgeon, John Wesley e outros também. As igrejas ficaram cheias de milhares de pessoas, gente se convertendo aos montes. Aconteceu um avivamento na Europa, na Inglaterra principalmente, mas a Europa falhou em passar o bastão, falhou em discipular pessoas para que a próxima geração continuasse a obra. E aí sabe o que aconteceu? O avivamento ficou apenas ali, naquela época, naquele século, e hoje a Europa enfrenta uma onda de incredulidade, de apostasia, abandono da fé. Grandes igrejas foram vendidas e se tornaram boates, danceterias, lugar onde Spurgeon pregou e ganhou milhares de pessoas para Jesus. Muita gente se converteu, e agora grandes igrejas que no passado foram lugares de salvação, hoje estão sendo vendidas, se tornando boates, danceterias e coisas desse tipo. O islamismo invadiu a Europa e Jesus não é mais o personagem principal. Tudo isso porque houve falha no discipulado. É por isso que eu disse que isso é tão importante, que eu vou dizer aqui, que nós podemos atrair milhares de pessoas e elas vão se perder se nós não discipularmos. Por isso eu disse que nós podemos multiplicar muitas células e depois, na próxima geração, isso já pode não existir mais se nós não discipularmos essas pessoas. Sem o discipulado, tudo que Jesus fez teria morrido, e a obra da cruz que traz salvação para a humanidade teria se perdido, teria sido esquecida. Queridos, eu acredito que esse vai ser um ano de colheita, sabe? Eu acredito de verdade. Tenho dito isso lá no Bom Retiro, lá em Sumaré, porque nós passamos por uma pandemia, e sabe, a pandemia esvaziou as igrejas, a gente teve que fazer culto online, foi um negócio terrível, sabe? Eu pregando para um monte de bancos vazios, e as pessoas em casa, e eu não tinha aquela interação de ouvir as pessoas, sabe, de estar com as pessoas, e foi um tempo difícil, mas isso serviu também para muita coisa, serviu para poder limpar, serviu para poder mostrar aqueles que realmente têm fé, que depois da pandemia continuariam perseverando na igreja, continuariam firmes, que assim que abrisse a igreja eles voltariam também. E sabe, agora com esse grupo que passou por isso, e que voltou, e que está aqui, passou por aquele momento, eu acredito, sabe gente, na história do cristianismo sempre tem isso, depois de um momento de tempestade, sempre tem um momento de bonança, um momento de colheita, e eu acredito que ele chegou para a igreja de Jesus agora.
Mas se nós não discipularmos todas essas pessoas que chegarem, nós então nós não ganharemos mais pessoas nos próximos anos, nós não vamos conseguir fazer com que essa colheita se multiplique mais e mais e mais. Nós precisamos entender que o discipulado é primordial nessa hora. O discipulado foi a obra de Jesus Cristo. O discipulado, além de ser a obra de Jesus, foi também a prioridade de Jesus. Os livros de liderança, eles são muito claros, né, quando eles falam sobre objetivos, né, da liderança, quando falam a respeito da agenda de um líder, e diz assim que um bom líder é aquele que não quer fazer tudo. Ele sabe que ele tem prioridades que ele deve fazer e tem coisas que ele tem que deixar para depois, porque ele precisa saber dar prioridade para aquilo que é prioridade. E Jesus poderia simplesmente ter começado, né, a pregar nas sinagogas, e os fariseus o levariam à cruz. Ele podia ter chegado e falado: quer saber de uma coisa? Vou começar a falar as verdades aqui, vou começar a pregar nas sinagogas, e logo os fariseus dariam um jeito de matá-lo. E aí ele não precisava de 3 anos inteiros fazendo isso, ele podia ir direto para a cruz rapidinho, né? Mas antes que isso acontecesse, ele tinha que ficar 3 anos com os discípulos, 3 anos com eles. Você consegue imaginar a dor de cabeça que aqueles discípulos davam para Jesus? O Criador dos céus e da terra, com 12 homens imaturos, que faziam um monte de coisa errada, briga para saber quem era o maior. Vocês lembram disso? Discussãozinha, quem que é o maior? Eu acho que o maior vai ser não sei o quê, vai ser... Aí 2 chamam a mamãe para falar com Jesus. Será que quando você for rei, um filhinho meu pode ficar na sua direita, outro filhinho à sua esquerda? Eles eram ainda tão imaturos que a mãe estava intercedendo por eles para poder ficar lá do lado de Jesus. Briga para saber quem ia ficar ao lado do grande rei. Falavam na hora errada. Vocês lembram de Pedro? Pedro falava na hora errada todo o tempo, sempre quebrava o silêncio, né? Aquele momento de contemplação no monte, né? E aí, né, a transfiguração, e aí então aquele momento tão sublime de Jesus, né, transfigurado, e aí ele vendo aquilo, algo sobrenatural. Ao invés dele contemplar, dele adorar a Deus, ele fala o quê? Muito bom é estar nesse lugar. Ei, que tal se a gente fizer umas tendas aqui e a gente começar? E aí vem uma voz do céu e diz: esse é o meu filho amado, falando de Jesus, a ele ouvi. Em outras palavras, Deus falou: cala a boca, Pedro, né? Não é hora de falar agora. Ele estava falando na hora errada, né? Mas aí Deus fala, né? Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, escuta o que ele está falando, não fala nada agora. Pedro falava na hora errada todo o tempo, né? Ele fazia isso. Eles não entendiam que o reino de Deus não era desse mundo, e ficava: é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora que a gente vai lutar contra os romanos? É agora que a gente vai acabar com todo mundo? Eles falavam para descer fogo do céu na cabeça dos outros. Jesus, quer que a gente ore e faça descer fogo do céu na cabeça desse pessoal aqui? Imaturidade total. Eles dormiam na vigília, vocês lembram disso? Jesus falou: olha, eu vou para um lugar e quero chamar só vocês 3, que honra, os outros vão ficar ali, vem comigo que nós vamos para um lugar especial. Uau, Jesus chamou só nós 3, que benção. Fica aqui, ora que eu vou um pouco mais ali. Quando volta, os caras estão dormindo, na vigília. Então, uma noite antes de Jesus ir para a cruz. Por que Jesus foi se meter a ficar com essa galera? Era só morrer na cruz e pronto. A verdade é que ele não apenas ficou com eles, né, com essa galera, mas ele deu prioridade para eles, prioridade total. Diversas vezes a gente vê Jesus dando prioridade para o discipulado, em detrimento de outras pessoas. Quer ver só? Lá em Mateus capítulo 12, no versículo 46, Mateus 12, a partir do versículo 46, diz assim: falava ainda Jesus à multidão, quando a sua mãe, seus irmãos, chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Gente, olha só, aqueles imaturos que faziam aquele monte de coisa errada, Jesus começa a andar com eles, e uma vez ele está num lugar pregando e alguém diz: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele fala: minha mãe e meus irmãos estão aqui, ó. São esses discípulos, esses são minha mãe e meus irmãos. Uau, isso é muito forte, gente. Jesus disse que os discípulos passaram a ser a sua prioridade, a sua família. Sabe, não dá para você dar desculpa de que não discipula ninguém por causa da sua família.
Não para quem é cristão, discipulado era prioridade de Jesus, prioridade deve ser a sua também, deve ser a nossa prioridade, discipular pessoas. Em João capítulo 6, nós vemos que Jesus priorizava os 12 e não a multidão, né? Ele tinha multiplicado os pães, e agora, né, ele estava ali, naquele lugar, e então ele se volta para aquela multidão, né, e de uma maneira muito hospitaleira, de uma maneira muito simpática. Jesus, né, tinha acabado de multiplicar pães, eles estão agora seguindo a Jesus, então Jesus se volta para eles, lá em João 6, 26, e diz assim: a verdade é que vocês não estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Olha só o que Jesus diz para a multidão. Gente, eu sei que vocês não estão me seguindo por causa das coisas que eu estou falando, vocês não estão me seguindo por causa da mensagem que eu estou pregando, vocês só estão me seguindo porque eu multipliquei pão, vocês comeram, vocês estão satisfeitos, e vocês estão achando que vai rolar mais alguma coisa aí. Ah, vai que hoje ele multiplica de novo, vai que hoje ele multiplica a carne, vai que hoje vai ter alguma outra coisa, e aí vocês estão me seguindo para poder ver alguma coisa, eu sei que é isso. Gente, eu fico me perguntando quando eu leio esse texto, Jesus não sabia que esse não é o jeito de tratar a multidão, né? Tem que bajular, né? Afinal, Jesus poderia montar uma igreja gigante aqui com todo esse pessoal que está seguindo ele. O discurso que Jesus faz depois disso, né, nesse capítulo, é tão duro que alguém faz uma observação lá, né, em João 6, versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Jesus é duro com a multidão, né? E sabe o que acontece no fim dessa mensagem tão dura, né? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Ei, né? Será que não tinha ninguém lá para dizer assim: ô Jesus, você não participou das aulas de homilética, não? Né? Que diz que a mensagem, né? Qual é o objetivo da mensagem? O objetivo da mensagem, quando eu prego, é fazer com que as pessoas venham, não com que as pessoas vão embora. Você pregou uma mensagem, o pessoal foi embora ao invés de vir e de te seguir, né? Ele sabia que se ele tentasse atrair a multidão, isso seria superficial, sabe? Isso mostra que a prioridade de Jesus nunca foi agradar a multidão, a prioridade de Jesus era treinar aqueles 12, sabe por quê? Ele sabia que se ele agradasse a multidão, aquilo era superficial, logo aquele pessoal ia embora, mas se ele treinasse bem aqueles 12 treinariam outros 12, que treinariam outros 12, e logo haveria uma multidão, sabe? A gente às vezes tem uma estratégia errada, e a gente quer pensar em multidão, e a gente quer pensar em como vai fazer, como é que nós vamos conseguir atrair, como nós vamos fazer isso, como nós vamos conseguir aquilo, mas se nós treinarmos, discipularmos, e fizermos com que essas pessoas sejam autênticos seguidores de Jesus, elas vão ganhar outras, que vão ganhar outras, e logo nós teremos uma multidão. Jesus estava aqui falando para eles qual era a estratégia para ganhar uma multidão. A estratégia para ganhar uma multidão não é ir atrás da multidão, a estratégia para ganhar a multidão é discipular pessoas, que discipulem pessoas, que discipulem pessoas, até que seja uma multidão de autênticos seguidores de Jesus. Essa é a estratégia. A nossa alegria não deve ser a de ter muitas pessoas, mas a de ter muitos discípulos. A de ter muitos discípulos, a nossa alegria deve ser a de discipular pessoas que sejam mais parecidas com Jesus, e assim vão ganhar outras pessoas. Sabe, quando Jesus estava na região dos Gerazenos, lembra lá, ele expulsou o demônio de um homem, né? Encontra um homem que estava endemoniado, e ele tinha uma legião, e ele se cortava, né? Ele quebrava correntes, andava pelos sepulcros, a Bíblia diz, ninguém o continha. Jesus liberta esse homem expulsando os demônios, e aí, quando Jesus vai embora, vocês lembram do que aquele homem diz? Né? Lá em Marcos 5,18, diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Ele pediu para ir com Jesus, gente, para poder ir com ele para onde ele fosse, e Jesus, que estava ali com aqueles 12 andando para todo lugar, falou: não, você vai ficar e vai anunciar para os seus. Gente, fala sério, esse cara aqui podia ser um homem que ia dar testemunho em todo lugar que fosse.
Olha aqui, agora nós vamos ter um testemunho para dar, pode falar aqui, eu andava pelos sepulcros, quebrava correntes, e eu fazia tal coisa, certa vez, juntaram lá tantos homens e não conseguiram me segurar, mas um dia eu me encontrei com Jesus, glória a Deus, tal. Jesus podia ter levado ele podia ter dado testemunho, ele podia ter feito o ministério ser um pouco mais atrativo, olha só que bênção que ia ser. Mas Jesus tinha um compromisso com aqueles 12, ele não estava preocupado em dizer, eu tinha só 12 discípulos, agora eu tenho 13, agora eu tenho 15, agora eu tenho 50, ele não estava preocupado com isso, ele queria era treinar muito bem aqueles 12 que ele tinha. Sabe, nós precisamos discipular pessoas, amadurecer pessoas, fazer com que essas pessoas comecem a entender o que é seguir a Jesus, fazer com que essas pessoas tenham comunhão com a igreja, sejam autênticos seguidores de Jesus, e quando nós conseguirmos fazer isso, elas vão fazer isso com outros, e com outros, e com outros também. Essa era a prioridade de Jesus. A questão não é você ter um monte de discípulos, mas treinar bem aqueles que Deus colocou nas suas mãos. Você precisa investir tempo, precisa investir sua vida, precisa investir em pessoas para que elas tenham maturidade e obedeçam a Deus. A prioridade de Jesus era o discipulado, sempre foi o discipulado, e essa deve ser a nossa prioridade também. Sabe, a nossa igreja é uma igreja em células, assim como a de vocês, e graças a Deus por isso. Mas sabe, se Deus descesse aqui e perguntasse para mim assim, Ney, você vai ter que escolher, você não pode ficar com tudo, ou você vai ter que ficar com células ou com discipulado. Gente, nós não podemos ter dúvida, o discipulado foi aquilo que Jesus nos deixou e nos mandou fazer. Vão e façam discípulos. Célula é a melhor estratégia que existe para a gente ganhar pessoas, para a gente falar de Jesus para as pessoas, para a gente ter mais comunhão na igreja. Sabe, eu não sei como ser uma igreja se não em células mais. Mas, querido, o discipulado ainda é a prioridade, aquilo que nós devemos fazer. Não dá para a gente ter célula e não ter discipulado, não dá para a gente fazer uma coisa e não fazer a outra. O discipulado foi a estratégia que Jesus nos deixou para ganhar mais pessoas. Sabe, a gente não pode se conformar com o discurso de que a gente já faz alguma coisa e não pode discipular. Mas eu já canto no louvor, eu já toco, eu já participo de um ministério, eu já lidero uma célula, eu já faço isso, já faço aquilo. Não dá. O discipulado é a prioridade de Jesus e deve ser a nossa também. Nós devemos priorizar isso. O discipulado é a estratégia de crescimento de Jesus. O discipulado é a estratégia de crescimento de Jesus. Quando nós falamos essas coisas, nós não estamos desprezando o fato de uma igreja ser grande. Isso é bênção, e eu acredito mesmo, eu creio que Deus quer que toda a igreja cresça, seja grande, tenha muitos discípulos, e nós estamos trabalhando para isso lá, e vocês devem trabalhar por isso também aqui, eu sei que o pastor Jefferson tem uma visão ousada, e nós devemos ter mesmo, de fazer com que a igreja cresça. Então, quando eu falo do discipulado, de que Jesus não estava preocupado com multidão, eu não estou querendo dizer que a igreja tem que ficar pequena, não é isso. Até porque eu sempre uso essa ilustração quando eu falo a respeito desse assunto. Eu tenho 3 filhos, e se alguém chegasse em mim e falasse assim, pastor, eu queria falar para você que um dos seus filhos, olha, estou impressionado como ele lê a Bíblia, como ele conhece, como ele tem compromisso com Deus, sabe, esse aí, olha, eu vou falar para você, dá testemunho de que realmente vai para o céu. Agora os outros 2 vão para o inferno, os outros 2 não são convertidos não. Mas sabe, não importa a quantidade, o que importa é qualidade. Você acha que eu ia ficar feliz com isso? Claro que não, eu quero que os meus 3 filhos sejam salvos. A Bíblia diz que é a vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então como é que a gente pode dizer assim, não importa a quantidade, não importa a qualidade, não importa se tem muita gente indo para o inferno. O importante é que os pouquinhos que estão aqui, eles estão firmes. Não, gente, a gente tem que ganhar o maior número de pessoas possível. O coração de Deus fica triste quando ele sabe que tem pessoas indo para o inferno. Nós não podemos nos conformar com isso. Então, quando eu falo do discipulado aqui, de que Jesus não se preocupava com a multidão, não é que para ele as pessoas poderiam ir para o inferno, é que ele sabe que a maior e melhor estratégia de crescimento para ganhar o maior número de pessoas é o discipulado. É assim que nós vamos ganhar mais pessoas para Jesus. Sabe, eu creio que Deus quer que toda a igreja cresça. A Bíblia diz que é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Então nós precisamos buscar isso.
Mas, então, como é que a gente não iria querer que a igreja cresça? Nós precisamos querer isso. A questão é que enquanto muita gente pensa que nós vamos conseguir uma multidão, se atrairmos a multidão, Jesus diz que nós conseguiremos uma multidão se nós discipularmos pessoas. É isso que ele está dizendo, né? Por isso ele disse lá em Mateus 28, 19 e 20, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então aqui Jesus define a estratégia de crescimento do reino, é o discipulado, essa é a estratégia. Treinando apenas 12 discípulos, Jesus revolucionou o mundo, e isso chegou até nós. Então existe uma diferença, queridos, entre uma igreja cheia e uma igreja grande. Existe uma diferença entre igreja cheia e uma igreja grande. Uma igreja cheia tem muita gente, uma igreja grande tem muitos discípulos. Então, se você quer uma igreja cheia, faça eventos, mas se você quer uma igreja grande, faça discípulos. E é isso que Jesus nos ensinou. Os números não são importantes se não vierem acompanhados de discipulado, de crescimento, de maturidade, de pessoas que estão se colocando, né, aos pés de Jesus. O discipulado, ele é a prioridade de Jesus, e o discipulado também era a prática de Jesus, e com isso eu já estou encerrando. O discipulado é a prática de Jesus. Jesus, ele não era um teórico do discipulado, sabe, ele não falava ou ensinava sobre o discipulado, ele não pregava sobre o discipulado, ele discipulava, simples assim. O que nós sabemos sobre o discipulado é olhando para a vida prática de Jesus, a maneira como ele fez, a maneira como ele ensinou, a maneira como ele falava às pessoas. Ele não tem um texto que ele diz assim, olha, eu vou dar 3 passos para fazer um excelente discipulado. A gente vê como ele fez um excelente discipulado na prática, e a gente então tenta aprender com ele. Lá em João capítulo 13, versículo 1, diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A nossa responsabilidade com os novos, com aqueles que visitam, com aqueles que estão nas células, com aqueles que acabaram de ser batizados, ela ainda não acabou. Ela não acaba quando a pessoa vem à igreja. Vocês lembram? Antes era assim, né? Antes era desse jeito, agora não é mais não, mas antes era. O pessoal trazia um visitante e falava assim, pastor, ó, trouxe um visitante aí, hein? Agora é contigo, minha parte eu já fiz. E aí o pastor tinha que se virar nos 30 para ganhar, né? Aquele visitante tinha que pregar uma mensagem, e se ele não se convertesse, a pessoa falava assim, ó, eu trouxe, mas o pastor não pregou bem, né? Então não é culpa minha. Como se tivesse acabado a responsabilidade. A nossa responsabilidade com as pessoas não acabam quando elas visitam a célula, não acabam quando elas visitam a igreja, não acaba quando elas são batizadas, porque Jesus não disse apenas vão e batizem pessoas, ele disse vão e façam discípulos. E como nós vamos fazer discípulo? Nós vamos fazer discípulos batizando-os e ensinando-os a obedecer todas as coisas. É diferente de ensinar todas as coisas, é ensinar a obedecer, porque eu ensino numa classe, eu ensino numa conversa, eu ensino, por exemplo, olha, é pecado sexo antes do casamento, por exemplo, estou ensinando, isso é ensinar. Agora, sabe o que é ensinar a obedecer? É um jovem maduro pegar um outro jovem e falar, cara, você está namorando, como é que está o seu namoro? Então, sabe, a gente está com um problema, a gente não tem conseguido obedecer, essa área está complicada, cara, então eu vou orar por você, você não vai mais fazer isso, vamos colocar umas regras aqui, ó, você não vai mais ficar sozinho com ela, levar ela para casa à noite, ficar lá, né, sozinho com ela na sua casa ou na casa dela, você vai evitar isso, vai evitar aquilo, e ó, vou perguntar para você toda semana como é que você está. Se você não conseguir abandonar isso, eu vou aconselhar você a terminar, porque você tem que, você precisa amar Deus mais do que você ama qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, e então acompanhar, orar por essa pessoa, como é que está? Não, eu estou conseguindo, estou andando em vitória, ó, você sabe, se não conseguir, você já sabe, vai ter que abrir mão, eu estou contigo. E aí a pessoa ensina, não que é errado,
ensina a obedecer. É diferente, Jesus falou, ensinando-os a obedecer todas as coisas. É estar do lado dessa pessoa, é orar com ela, é de perguntar como é que ela está, como é que está o casamento, como é que está a sua vida, como é que está lá no trabalho, e discipulando essa pessoa, acompanhando o crescimento dela. Por que você faltou no culto? Não te vi lá. Por que você não foi na célula? O que está acontecendo? Ah, eu estou sem carro, então eu vou lá buscar você na sua casa, então eu vou lá para poder te levar, enquanto o seu carro não fica pronto, sabe? É cuidar dessa pessoa como um bebê. Então, essa era a prioridade de Jesus. Ele falou, e o texto aqui diz, olha, tendo amado, ele amou-os até o fim, até o fim. Então Jesus demonstrou esse amor por ele, e nós precisamos amá-los até o fim. Precisamos discipular essas pessoas, não na teoria, mas na prática, como fez Jesus. Quem são os seus discípulos? Ou quem são essas pessoas, né? Quando é que vocês se reúnem? Como você ajuda essas pessoas a amadurecer? Como é que você tem feito isso na sua célula, com aqueles novos que chegam, grudando neles e falando, olha, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar, vou perguntar se você está lendo a Bíblia, vou orar com você, vou me encontrar com você. Quem são essas pessoas que você está tentando fazer isso? Você quer se colocar, querido, à disposição para fazer discípulos? Você pode ajudar essa igreja a ser uma igreja grande, muito mais do que ser uma igreja cheia. Você pode ajudar essa igreja a ser uma igreja grande, se você disser, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a fazer discípulos, eu vou começar a fazer discípulos, desde pegando as pessoas lá fora, porque Jesus disse batizando. Então eu vou falar de Jesus para as pessoas, eu vou convidar essas pessoas para a minha célula, eu vou falar do amor de Deus para essas pessoas, eu vou fazer o que for preciso para que elas sejam batizadas. E depois que elas forem batizadas, como disse Jesus, batizando, eu vou começar a ensinar a guardar todas as coisas. Eu vou começar a ensiná-las a obedecer a Jesus. Você tem lido a palavra, isso é obedecer a Deus. Você tem orado, você tem abençoado o seu casamento, você tem sido uma pessoa joia lá na sua empresa, tem falado de Jesus para outros. Eu vou fazer essa pessoa amadurecer, eu vou fazer isso. E sabe, quando você faz isso com uma pessoa, sabe, vocês já devem ter visto um monte de ilustrações nesse sentido. Se você ganha 5 pessoas, 10 pessoas para Jesus por ano, mas não discipula, no final de alguns anos, você não vai ter tantas pessoas quanto se você ganhar uma pessoa só por ano, e discipular essa pessoa, e essa pessoa também ganhar mais uma por ano, e essa pessoa também discipula como você fez, e então essas também ganham mais uma por ano. No final de alguns anos, você já ganhou muito mais gente para Jesus, do que se você ganhar 5, 10, 15 pessoas, mas não discipulasse essas pessoas, não ensinasse essas pessoas a guardar todas as coisas. Então, querido, o desafio que eu estou fazendo para você hoje é: você quer se colocar à disposição para fazer discípulos? Você quer se colocar à disposição para ajudar essa igreja a ser uma igreja grande? Você quer se colocar à disposição para isso? Pessoas vão comemorar, né, a chegada de pessoas na igreja, mas você precisa se colocar à disposição para dizer: agora essas pessoas vão precisar ser cuidadas, essas pessoas vão precisar ser amadas, essas pessoas vão precisar ser ensinadas. E isso não é responsabilidade única e exclusivamente do pastor. O pastor também tem que discipular, nós também temos que discipular, mas a igreja toda precisa fazer isso, senão a coisa não vai funcionar, senão não vai fluir. Você quer fazer isso, querido? Quer hoje tomar essa decisão? Se o discipulado foi a obra de Jesus, se foi a prioridade de Jesus, se foi a prática de Jesus, se o discipulado era tão importante para ele, ele tem que ser para mim, tem que ser para você também. Você quer fazer isso? Então eu quero pedir para você abaixar a sua cabeça, sabe por quê? E orar agora, porque toda mensagem, ela exige uma resposta. A mensagem da palavra de Deus é Deus dizendo para você: olha, tem uma coisa que eu quero que você faça, e você tem que responder sim ou não. Você não pode simplesmente dizer: eu ouvi a mensagem, legal, e ir embora para sua casa. Você tem que dar uma resposta, porque a palavra de Deus serve para poder te desafiar para algo, e Deus hoje está desafiando você, dizendo: você quer ser um discipulador? Talvez você está chegando nessa igreja agora, você se converteu há pouquinho tempo, talvez você não foi batizado ainda, ou acabou de ser batizado. Você também tem um desafio. Você quer ser discipulado por alguém?
Depois você vai chegar no líder da sua célula e dizer assim: olha, eu aceitei o desafio lá, viu? Eu quero ser discipulado, eu quero ser ensinado, eu quero ter um coração ensinável, eu quero isso para a minha vida. E você vai falar para o seu líder de célula e ele vai dar um jeito de arrumar alguém para te discipular, ou ele vai fazer isso. Chega no pastor, chega nos líderes da igreja: olha, eu quero ser discipulado. Mas também chega no pastor e diz: pastor, eu quero ser um discipulador, eu quero ganhar pessoas para Jesus e eu quero cuidar bem dessas pessoas, e nós seremos uma igreja grande em nome de Jesus. Você quer aceitar esse desafio, querido? Quer aceitar esse desafio? Então fala para Deus isso agora. Fala para Ele: Senhor, eu quero fazer discípulos, Pai. Eu entendi hoje que a Tua igreja é uma igreja que discipula, é uma igreja que faz discípulos que fazem discípulos, e eu quero fazer isso, Pai. Eu quero me colocar à disposição do Senhor para fazer isso. Você está chegando agora, fala para Deus: Senhor, eu quero ser discipulado para poder discipular também. Eu quero que o Senhor coloque na minha vida, Senhor, o discipulador, a discipuladora certa, Pai, para que eu possa também ser um discipulador de alguém e ensinar outras pessoas que chegarem aqui. Em nome de Jesus, na nossa igreja, ninguém vai ficar sem discipulado, ninguém vai ficar sem ser ensinado, ninguém vai ficar sem receber essa maturidade. Em nome de Jesus, fala com Ele agora, querido. Fala com Ele agora. Você quer isso para a sua vida, querido? Lembra que eu falei da Europa? Houve um avivamento lá, mas esse avivamento morreu porque não tinha discipulado. Fala para Deus: Senhor, aviva-nos, Pai, mas aviva-nos para que nós possamos manter esse avivamento por gerações. Aviva-nos para que nós mantenhamos esse avivamento para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. E essa igreja vai ganhar centenas, milhares de pessoas para Jesus, e elas vão ganhar outras em nome de Jesus. É isso que você quer para a sua vida, querido. Você falou com Jesus, falou para Ele que você quer entrar nessa luta, que você quer entrar nesse propósito, nesse ambiente de discipulado. Querido, não queira ficar de fora do que Deus vai fazer nessa igreja. Não queira ficar de fora. E se você fez essa oração, se você falou para Deus: conta comigo, Senhor, então fica de pé, nós vamos cantar agora: aviva-nos, aviva-nos, porque nós queremos avivamento na nossa igreja, aviva-nos porque nós queremos discipulado na nossa igreja, e eu quero ser uma dessas pessoas em nome de Jesus. Eu quero ser uma dessas pessoas em nome de Jesus. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos: venha ao reino do Senhor. Esse é o nosso clamor. Que venha a justiça, paz e equidade, que sua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transborde. Ouça a nossa voz, Senhor, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, 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 aviva-nos.
Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai, como igreja de Jesus Cristo, que precisa da tua unção, que precisa, ó Deus, de capacidade, precisa de sabedoria, precisa de tanta coisa. Nós somos improváveis, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor já nos tem dado aquilo que nós precisamos para começar a fazer a obra, e cremos, ó Deus, que enquanto nós a fizermos, o Senhor continuará nos capacitando. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, enquanto nós estivéssemos discipulando pessoas. Então, ó Pai, nós queremos ser essa igreja, Pai. Queremos ser essa igreja grande, que faz discípulos que fazem discípulos. Queremos, ó Deus, dizer que hoje, ó Pai, acabando esse culto, nós já teremos uma postura diferente, Pai. Nós chegaremos nas nossas células diferentes, ó Pai, e nós seremos células de discipuladores, que vão se multiplicar, ó Deus, e fazer mais discípulos ainda, e que o Senhor, ó Deus, estará conosco, Pai, para manter esse avivamento. Nós cremos nisso, Pai. Nós nos entregamos ao Senhor, nós nos dedicamos ao Senhor, e nós oramos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Amém. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos, Amém. Deus abençoe, igreja. Pode sentar. Já estou encerrando aqui. Só queria dar um recado para a igreja. Há um tempo atrás, né, a gente sempre faz lá no Bom Retiro 40 dias de jejum e oração, né? E a gente fazia com o livro de um pastor que sempre escrevia especificamente para isso. Esse pastor faleceu e aí a igreja falou: pastor, e agora? Como é que nós vamos fazer? E aí então eu escrevi um livro, né, que tem 42 capítulos, para a gente começar num domingo e depois de 6 semanas a gente encerrar, né, também num domingo, os 42 dias de jejum e oração, que são 6 semanas certinho. O primeiro livro foi sobre discipulado, né? 42 lições sobre discipulado. E esse livro foi uma bênção para a igreja. Eu achava que não ia conseguir vender tudo, né? Porque a editora só fazia 1000 e imprimia de 1000 livros, né? E a gente não tinha esse número de pessoas, não tem esse número de pessoas na igreja. Então tinha lá na época acho que 200 pessoas, talvez, 250. Aí eu falei: gente, eles só imprimem de 1000, mas não tem problema não, nós vamos vender os 1000 livros, porque os irmãos compram 4 cada um, tá tudo certo, né? Mas aí as outras igrejas começaram a fazer os 40 dias também usando o livro de discipulado, e o livro se esgotou, não tem mais esse livro de discipulado. Se você procurar na Amazon, talvez tenha lá ainda, né, só o livro digital. Mas aí no ano seguinte eu escrevi um outro livro, né, porque muita gente começou a chegar à igreja, e nós então tínhamos essa preocupação de manter a santidade, né, a vontade de Deus, né, de não extrapolarmos e acabarmos, né, pensando apenas em números. E aí eu escrevi esse livro, Uma Jornada em Busca da Santidade. Agora, eu escrevi esse livro pensando na igreja do Bom Retiro, que o pessoal não gosta de ler. Aqui eu sei que vocês lêem tipo um livro por semana, 2, né? Mas lá no Bom Retiro o pessoal não gosta de ler. Então, os capítulos do livro são assim, de 1,5 páginas, 2 páginas. Cada semana fala sobre um aspecto da santidade. E nesse aspecto da santidade, os 7 dias são sobre isso, né, da semana. E todo final de livro tem um versículo e pedidos de oração, que você vai poder orar, né? Então fazer uma jornada em busca da santidade, descobrindo sobre santidade, o que a Bíblia fala sobre santidade, o que é santidade na prática, né? O que a Bíblia fala sobre a santidade de Deus. E aí você vai poder fazer essa jornada. Tenho certeza que esse livro vai fazer você abandonar pecados, vai fazer você começar a ter sua devocional, e vai ser uma bênção na sua vida, tá? Então, esse livro também acabou, né? Foram 1000 cópias e acabaram. E aí o pastor Marcelo, lá de São Paulo, falou assim: Ney,
deixa eu reimprimir o seu livro, porque eu estou vendendo para muitas igrejas aqui, e aí ele reimprimiu o livro, tá bom? Então se você buscar lá na internet, né, na editora APAS, né, editora do pastor Marcelo, você vai encontrar esse livro por, se eu não me engano, é R$ 49,90, mas eu levo ele para onde eu vou também, e aí por onde eu vou eu vendo ele a R$ 30, né? Então se você comprar, né, aqui hoje, você pode comprar a 30, senão depois você vai comprar na editora lá do pastor Marcelo, aí não é comigo, né, com ele, a esse valor. Mas eu vou falar uma coisa que eu falo em toda igreja que eu vou e ofereço o livro. Eu orei para que esse livro pudesse trazer santidade para a vida das pessoas que o lessem. Por isso, eu falo para as pessoas o seguinte, ó, se você quiser comprar o livro e abençoar, né, por R$30, compre o livro, está R$30. Se você não trouxe dinheiro, né, então dentro do livro, na capa aqui tem o meu e-mail, e o e-mail é também o Pix. Você pode falar assim, ó, eu vou pegar o livro, mas depois eu faço o Pix. Eu faço o Pix hoje quando eu chegar em casa. Eu faço o Pix amanhã à noite. Olha, eu só vou receber dia 10, então eu vou pegar o livro, mas dia 10 eu faço o Pix. Não tem problema, você pode pegar. E se você passar lá e falar assim, olha, eu queria muito o livro, mas eu não tenho dinheiro e também não vou ter para mandar Pix, não vou ter para poder fazer depois, a verdade é que eu não tenho como comprar esse livro. Então você fala com a Andréia lá no fundo e ela vai presentear você, tá bom? Porque a gente quer que você busque a santidade. Se você puder comprar, faça, querido. Vai ser uma bênção para nós, tá bom? Mas não deixe de buscar a santidade. Eu vou estar aqui à noite também, nós vamos oferecer também à noite, tá bom? Se você quiser. Então, fique à vontade para fazer isso, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Vou estar aqui à noite também, tá bom? Então, vem à noite, tá? Vamos. Se você não vier à noite, eu vou ficar triste, vou achar que você não gostou de manhã, tá bom? Então, eu vou ficar chateadinho. Você vem à noite também, e eu vou perguntar quantos estavam aqui de manhã que voltaram à noite. Aí vocês vão levantar a mão e falar, glória a Deus, eles voltaram, eles gostaram da mensagem de manhã, tá bom? Então, não deixa de vir à noite não. Pastorzão, obrigado mais uma vez aí, viu, pela confiança, por ceder o púlpito. Deus abençoe mesmo sua vida, sua liderança nessa igreja, que tem sido uma bênção. Amém. Glória a Deus. Esse aqui é o seu, né? Você tem? Esse aqui é o meu. Gente, que bênção, né? Glória Foi ou não foi, gente? Glória a Deus. Maravilha, né? E à noite tem mais, né? Pastor Ney, dose dupla hoje. Pastor Ney em dose dupla, porção dobrada do Senhor pra gente nessa noite. E hoje à noite vai começar um pouco mais cedo, estou repetindo aqui, às 19 horas, tá? Por quê? Porque vai ser uma noite inigualável, irmão. Inigualável. Tá? Você líder de célula, muitos líderes de célula não vieram nessa manhã. Você precisa estar aqui nessa noite com a sua célula. Você, líder de célula, vai ser presenteado, vai ser tremendamente abençoado nessa noite. E vamos fazer a consagração. Aproveitar que o pastor Ney e André também vão consagrar os líderes de célula, os novos líderes também. Tá? Vamos fazer a ceia do Senhor hoje, gente. Vamos fazer a ceia do Senhor hoje, gente. Logo mais à noite. Vamos consagrar ao Senhor as primícias, vai ter ceia, vai ter consagração de líderes, vai ter uma festa, venha com a sua célula, faça bastante barulho, faça bastante, o que é, Ed? Já catou um lá, o Ed, ó, já catou um livro lá, está onde os livros? Está com o André? Aonde? Já está ali fora, né? Então, irmão, já pode ir lá, pastor Ney já deu a colher de chá para você, depois fazer o Pix aqui, tá bom? E, pastor Ney, se alguém não fizer, Deus abençoe assim mesmo. Estou brincando, gente. Não fizer, até falar comigo aí, tá? Mas estou brincando, gente, também, tá? Gente, esse homem é uma bênção, esse livro é uma bênção. Se Deus quiser, a gente vai estudar aqui também na nossa igreja. Vamos estudar na nossa igreja também. Quando eu fui lá, pastor Ney, Deus me deu uma... O Jonas está aqui, né, do meu lado, está aqui com a gente aqui nesse ministério abençoado. Jonas, ele confecciona livros, quando eu falei para você, né? Fala, tem um rapaz lá que confecciona livros junto com a esposa, está aqui também, né? Ele fala, pastor, seu livro, como é que Jonas, que você fala? Publicar o livro, pastor, nem que seja digital lá na Amazon, né? Eu voltei de lá, falei para Deus, voltei de lá com a ideia de 2 livros. Não foi de um só não, foram de 2. Eita glória. De 2 livros. E lá me abençoou muito, né? E essa mensagem também me abençoou muito. Você está vendo aí em casa? Aí, ó, olha aí. Ó. Deus falou comigo. Está aqui. Fiz questão de anotar, né, para não esquecer aquilo que Deus ministrou ao nosso coração.
tem tudo a ver com aquilo que a gente vai fazer nas nossas células. Deus tem uma identidade que estava perdida em muitas delas, e Deus está restaurando uma identidade da nossa igreja. Logo mais à noite, a gente vai botar essa identidade aqui, ó, bem grande, para que você possa entender e visualizar aquilo que Deus quer fazer. Amém, queridos? Se prepare para algo novo. Não é da minha parte, não, é da parte de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Gente, nossa comida está chegando aí. Agradecer a Deus pela vida da irmã Carmen, do José Augusto, da galera que abençoou a gente aí com esse almoço. Vamos fazer aqui, assim que acabar aqui, vamos chegar essas cadeiras para o lado, colocar as mesas que estão lá atrás, vamos pôr as mesas ali, tá? Se você quiser, pode mexer nessas cadeiras pretas também. Pastor, posso pegar um ventilador só para mim? Acho que o ventilador vai ser mais disputado que a comida, né? Pode ficar aqui perto do ventilador, pode botar aqui, só aquela observaçãozinha: sujou? Limpou, né? Sujou, limpou. Ontem, olha como Deus falou aqui ontem, irmão. Sabe aquele negócio que o pastor sempre fala, aí vem alguém de fora, a pessoa fala: nossa, que homem, que esse homem não veio aqui antes, né? Que palavra, né? Eu falo com os irmãos aqui, Marcelino falou aqui ontem: se Deus mostrou para você, não é para o outro fazer, é para você fazer. É porque Deus já está te mostrando, Deus já te deu a visão. Então faça em nome de Jesus, amém? Vamos orar de uma vez para o almoço, né? Amém? Crente, falou que crente come, mas crente ora, né? Vamos orar consagrando ao Senhor esse papá abençoado que está chegando aí. Deus, nós te louvamos por esse alimento espiritual que o Senhor nos deu, esse banquetão, ó Deus, espiritual nessa manhã. Deus, muitas pessoas não estiveram aqui nessa manhã, mas vão estar à noite, ó Deus, ministra sobre elas, ó Pai. Deus, que assim como Maria fez, ó Pai, diante de tantos afazeres, tantas ocupações, ó Deus, que assim como Maria fez, nós possamos escolher a melhor parte e ouvir de Jesus que essa melhor parte não nos será tirada, Deus. Vai ficar com a gente vai levar essa melhor parte, a gente vai usufruir dessa melhor parte, o inimigo não vai tirar de nós, vai ficar, Senhor, marcado na nossa vida. E que assim seja como essa manhã marcou, que a noite também seja uma noite tremendamente abençoada, uma noite marcante, uma noite onde o Senhor vai apresentar para nós uma identidade, ó Deus, que o Senhor está guardadinha para nós, ó Pai, e vai ser revelada nessa noite para nossas células. Uma igreja de relacionamentos também precisa ter célula de relacionamentos, e o Senhor vai trazer isso para nós logo mais, ó Deus. O Senhor vai ungir líderes aqui que estão chegando, líderes que já estão. Vai ser uma festa linda para o Senhor, ó Deus. Uma festa linda, isso que nós já te pedimos. Recebe essa festa nos céus, ó Pai. Que seja uma festa na terra, assim como nos céus, ó Deus. Receba de nós, agrada-te de nós, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, faz de nós, ó Deus, aquilo que o Senhor planejou para nós. Deus, que nossa vida possa ser uma vida de discípulo de verdade, ó Deus. Ó Deus, nós queremos viver um tempo novo, nós queremos viver coisas novas com o Senhor. Deus, transforma o recipiente, transforma, Senhor, a nossa vida, para que o vinho novo seja derramado, amém, Senhor, em nós, ó Pai. Amém. Só com recipiente novo, ó Deus, só com uma vida nova é que o Senhor vai derramar o vinho novo, ó Pai. Nós queremos ser esse recipiente novo. Deus, muito obrigado pelas palavras de ontem à tarde, ó Pai, pelas palavras que o Senhor ministrou, Senhor, para a nossa igreja nessa manhã, Deus. Ó Deus, como somos gratos, e já queremos te louvar e agradecer pelo banquete da noite, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, te louvamos, ó Pai, e te agradecemos também por esse banquete que teremos aqui também, esse almoço abençoador. Deus, que essa comunhão nunca nos falte, nunca falte nas nossas casas, não só o alimento material e físico, mas o espiritual, ó Deus. Te louvamos, te rendemos graças, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Que venha justiça, paz e equidade, que sua glória encha as
nossas cidades. Pode fazer arrumação aí, gente. Vamos fazer arrumação.